Então, vamos lá. Nós temos aqui o texto que a gente viu na última aula, que é Daily Routine. E aí, nós temos algumas perguntas sobre esse texto, tá bom? Eu vou dar uma lida para vocês lembrarem um pouquinho aí como fala as palavras. E aí, a gente vai respondendo junto. I am Spike and she is Desiree. We are classmates and we live in the same neighborhood. On weekdays, we get up early around 7 o'clock. We have a shower, brush our teeth, and eat breakfast. I drink a glass of milk and have a sandwich, but Desiree prefers orange juice and cereal. At 8 o'clock, she knocks on my door and we go to school. Well, sometimes she is late because of her hair. She likes to create a different style now. Anyway, it takes us about 10 minutes to get to school. Half the way, our friend Mary joins us. We have lessons from 8:30 to 3 o'clock. The three of us go together back home, except on Tuesdays and Thursdays, because I have judo lessons in a gym nearby. Desiree also has music lessons on the same days. I love seeing her play the violin. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, ó. What time do Spike and Desiree get up? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse trechinho lá no texto e vai ver, ó. Get up e a hora que eles acordam, ó. Então, a gente vai responder aqui. They get up around 7 o'clock. 2. What does Spike have for breakfast? Então, nós temos aqui, ó, o Spike e o breakfast. Então, ó, ele diz aqui, we have a shower, brush our teeth and eat breakfast. Então, temos a palavra breakfast. Então, É às 7 também, professora? oi? É às 7 também que ele toma o café da manhã? Que horas que eles levantam? Aí a segunda pergunta já é o que ele tem no breakfast, o que ele come. Gente, volta. Tá bom? Aí aqui, ó, a gente vai colocar, ó, o que ele faz, ó. Drink a glass of milk, have a sandwich. Só que a gente tem que lembrar aqui que os verbos em terceira pessoa, né, que no caso é para ele, para o Spike, tem que ter S, tá bom? Então, ó, Spike, a gente vai dizer, ó, drinks a glass of milk and, aí a gente viu na aula passada que o have vai virar has, a sandwich. Ok? Então, aqui está dizendo o que ele tem no café da manhã, o que ele come. Ok? How Spike and Desiree go to school. Vamos lembrar aqui que o how é como. Eles falam alguma coisa aí no texto? Se eles vão de ônibus, se eles vão de carro, eles falam alguma coisa sobre isso? Eles não falam, né? Então tem uma expressão que a gente diz em inglês que é do ir a pé, tá bom? É assim, ó. A gente vai colocar aqui, ó. They go
to school on foot. Ok? Ele não fala nada se vai de bicicleta, se vai de carro, então a gente imagina que eles vão a pé, ok? Why is Desiree sometimes late? Então a gente vai pesquisar essa palavrinha late lá no texto, ó. E ela tá aqui, ó. E aí tem uma coisa bem interessante. Esse why, vou mudar de cor aqui. Esse why aqui, ó, é o porquê na pergunta, tá bom? E o porquê na resposta é esse because, ok? Então, o why é o porquê nas perguntas e o because em frases afirmativas ou negativas, tá bom? Então, aqui pergunta, why is Desiree sometimes late? A gente pode pegar exatamente o que está escrito aqui, ó, e escrever, ó. Because of her hair. Ok? Então, a pergunta é, por que ela se atrasa? Por causa do cabelo dela. E aí, depois ele fala, né, que ela gosta de criar estilos diferentes. Por isso que ela demora um pouquinho. No nosso vocabulário é penteados, né? Ela gosta de criar penteados diferentes. Professora, eu não entendi muito bem esse do Uau. because e esse da palavra aí do 4. Então, esse Y aqui, ó, que tá em laranja, vou escrever aqui no cantinho, ó. Vamos ver se vai caber aqui. Why é igual ao nosso porquê de pergunta, o porquê separado. Deixa eu ver se cabe. Vou colocar mais para baixo um pouquinho para ver se vai dar. É o porquê de pergunta. E o because é o porquê de resposta. Então, o que eu expliquei aqui? Para você achar a resposta, deixa eu mudar a cor, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Vou colocar em laranja. Para você achar a resposta para essa pergunta, o que acontece? Quando a gente não entende o que está perguntando, o que a gente faz? A gente usa as próprias palavrinhas da pergunta para responder. A gente acha lá no texto, por exemplo, a gente achou essa palavrinha aqui, ó, leite, lá no texto, ó, tá aqui. Dá para ver aí ou não? Ó, essa palavrinha aqui, a gente encontrou aqui no meio do texto. E aí, eu expliquei para vocês que, ó, esse why é o porquê de pergunta. E o because que está aqui é o porquê da resposta. Então, a pergunta é, por que ela se atrasa? Aí a resposta é, por causa do cabelo dela, ou porque ela tem que arrumar o cabelo. Então, é só você voltar aqui no texto, ó, a sua palavrinha leite, que é essa em verde aqui, ó. Ah, ele está falando sobre isso. A resposta é exatamente essa, ó. Because of her hair. Por quê? Porque a palavra because é o porquê de resposta. Entendeu agora ou não? Entendi. Tá ok? Então aqui eu vou deixei do lado, ó, para você saber. Em laranja é a explicação das palavrinhas que estão marcadas em laranja, tá? Tá bom. Então agora, ó. How long does it take them to get to school? Então a gente já viu que tem esse trechinho aí, get to school, lá no texto, ó. Get to school. Onde está ele? Olha aqui, ó. Get to school. How long quer dizer, para quem já estudou comigo, já estuda há mais tempo, a gente já viu isso. Quanto tempo? How long? Quanto que demora? Tá? How long? E aí a gente tem a resposta exatamente aqui, ó. About 10 minutes. About ou around aqui, ó, na hora, quer dizer mais ou menos, aproximadamente, tá bom?
Só que aqui eu quero a resposta longa. Então, o que vocês vão fazer? Copiar exatamente como está no texto, ó. Vê se vocês conseguem ver eu mostrando aqui, ó. Ó, it takes. Só que ao invés de a gente colocar esse us, que está aqui, ó, a gente vai colocar o que está na pergunta, ó. Them. Por quê? Porque lá no texto, o Spike está falando, ó, demora pra gente mais ou menos 10 minutos para chegar na escola. Aqui eu não posso falar demora pra gente, eu tenho que falar que demora para eles. Por isso que eu vou trocar, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Igual tá no texto, ó. It takes, só que vamos trocar por them, igual tá na pergunta. About 10 minutes. Ok? Deixa eu dar um espacinho aqui. How many hours, ó, how many hours do they spend at school? Então, a gente já tem uma palavrinha aqui parecida com o português, né? Hours. O que vocês acham que está perguntando aqui? E a gente tem aqui, ó, spend at school. Eu acho que a gente não tem esse trecho no texto, spend at school, não. Não temos, não. Mas a gente consegue entender esse how many hours, quer dizer, quantas horas, ok? Quantas horas, ó, que eles ficam at school. Então, vamos olhar lá no texto, ó, eles falam from 8 to 30. Então, a gente pode copiar exatamente como está ali. Deixa eu chegar para cá. From 8 to 30 to 3 o'clock. Ou dar uma resposta mais completa, né? Tipo, quanto tempo que eles ficam na escola? Então, a gente vai usar o que está lá na pergunta, ó. They spend... Quanto tempo? De 8 às 3. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 horas. 7 horas na aula. Então, vamos arredondar aqui, ó. They spend 7 hours at school. Vocês entenderam por que eu dei duas respostas? A primeira aqui, ó, eu tirei do texto, igualzinho do texto. A segunda, eu tirei aqui da própria pergunta, ó. They spend, e fiz o cálculo, ó. Quantas horas que eles ficam? Ah, eles ficam mais ou menos, de acordo com as minhas contas ali, 7 horas. Então, eu escrevi, ó, 7 hours at school. Tá bom? Então, vocês podem responder de duas formas. Se responderam igual tá no texto, eu não vou dar errado, porque pelo menos eu sei que você entendeu que está falando do período que eles estão na escola, tá? Number 7. On which days don't they go together back home? Então, eles falam alguma coisa de back home. Aqui, ó. Falam duas coisas, falam alguma coisa de back home. Vamos ver o que eles falam back home. Ah, together back home. Which days? Days quer dizer dias. Ah, dias. Ah, por que essa palavrinha aqui parece, ó, days, Tuesdays, Thursdays, tá vendo? Porque é o formato de como fala o dia da semana em inglês. Ah, então nesses 2 dias que eles não fazem isso aí. Então vocês vão copiar ali para mim, ó. Vou colocar a resposta completa. E pego o que está na pergunta, ó, they don't. Poxa, Carol, por que o don't vem depois e na pergunta ele vem na frente? Porque ele só vai vir na frente em perguntas, tá bom? Nas frases normais ele vem ali na posição dele depois do sujeito. Então, eu vou colocar igualzinho tá ali.
They don't go together. Vai ficar grande, tá? Back home. E vou copiar o que está lá no texto. On Tuesdays and Thursdays. Copiei igualzinho. Aí tem uma outra pergunta. Why? Why? Deixa eu marcar ela aqui. Em laranja de novo. Why? Aí agora a gente tem aqui novamente, ó. Vamos ver aí se vocês acham. O que eu falei na número 4? Que eu tinha qual palavrinha que eu ia achar? Quem perguntou foi a Letícia ou a Vitória, que não tinha entendido o número 4? Eu, Vitória. Vitória. Então, Vitória, vamos ver se você entendeu. Na número 4, eu tinha explicado aqui, ó, que o why era para pergunta e o because era para resposta. Então, qual vai ser a resposta do número 7? Como é que eu vou ter que achar essa resposta aí? Olha aqui, ó. É só a gente achar o because aqui, ó. É isso que eu vi agora. Tá vendo? Because. E aí a resposta é o que vem depois do because. Só que tem um porém. Eu vou poder dizer aqui, porque eu tenho aula de judô? Não, não sou eu. Quem está contando essa história pra gente? A gente consegue identificar? Quem está contando? É o Spike ou a Desirê? Spike. É o Spike. Olha como é que a gente sabe que é o Spike. Vou colocar aqui em rosa, ó. Porque ele começa dizendo I am Spike. Então, tudo que tiver I vai ser o Spike que está falando. Tá bom? Então, aqui nessa resposta aqui, ao invés de a gente colocar I have, a gente vai ter que substituir por Spike has. Então, eu vou colocar ela aqui no cantinho, ó. Continuação do 7, ó. 7. Continuação. Because Spike e o verbo have não acrescenta só o S. A gente muda para isso aqui, ó. Has judo lessons. Aí vocês podem colocar até o final, numa academia próxima, ok? Ou parar aqui. Porque a pergunta é, todos os dias eles vão e voltam para casa juntos, exceto nas terças e quintas. Por quê? Porque o Spike tem aula de judô. E aí tem mais um pouquinho também, ó. Diz que a Desirê também tem aula de música. On the same days, que quer dizer, nos mesmos dias. Então, se vocês quiserem acrescentar até a parte da Desirê, vocês podem colocar também, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui na gravação para a gente agora conversar.